Olá a todos, meu nome é Letícia Quental e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como já devem ter percebido, é um bocadinho diferente, porque vai ser novamente um vídeo sobre o meu desafio de leitura. Vou falar dos livros que li nos últimos 4 meses. Para quem não sabe, eu vou deixar linkado o primeiro vídeo na caixa de descrição, mas resumindo, este ano, de modo a tentar disciplinar-me, estou a fazer o desafio de leitura da Rita da Nova, que é todos os meses há um tema para lermos o livro naquele mês e, portanto, nos primeiros 4 meses eu fiz um vídeo em que falei dos livros que li e agora vou-lhes falar novamente dos livros que li entre maio e agosto. Estou num cenário um bocadinho diferente, estou no quarto em casa dos meus pais e, como estou em super modo férias, nem sequer tenho maquilhagem. Mas isso não interessa nada, o que interessa agora é falar-vos de livros. E então, começando pelo livro de maio, o tema era um livro sobre flores. E eu li o livro Flores, de Afonso Cruz. E o livro foi uma grande surpresa. Eu não tinha expectativas nenhumas e gostei muito do livro, gostei muito da escrita do Afonso Cruz. Então, o livro conta a história de um homem cujo casamento está a terminar, e ao mesmo tempo em que temos toda a parte o casamento dele a correr mal, o divórcio e o que é que depois isso, as consequências disso da relação dele com a filha, temos ele conhecer ou começar a conviver mais com um vizinho que tem perdas de memória e já não se lembra de muitas coisas da sua vida passada, então ele decide descobrir um bocadinho mais sobre este vizinho, quem é este vizinho, porque é que ele tem uma gaveta cheia de recortes de jornais em casa, e então temos estas duas histórias, a história mais pessoal dele e a história da investigação que ele faz sobre o vizinho e a própria história do vizinho. Eu gostei muito do livro, acho que o livro é muito cinematográfico, imagino totalmente a ser adaptado para filme, tem a maneira como ele descreve visualmente, é muito fácil imaginar toda a narração. Depois acho que o livro tem o seu quê de sarcasmo, tem umas partes até cómicas, e gostei muito da escrita do Afonso Cruz, nunca tinha lido nada dele, foi uma boa surpresa, e fiquei curiosa de ler mais coisas, entretanto já comprei outro livro dele que espero ler brevemente. Depois, o livro do mês de junho, era um livro passado num sítio onde nunca estiveste, então eu decidi aproveitar para ler o segundo livro dos quatro da Amiga Genial, portanto, a história do novo nome, que passa-se em Nápoles, tal como o primeiro, é onde se passa a ação principal, e depois umas partes do livro passam-se na costa italiana, na praia. Este livro eu gostei mais do que do primeiro, porque na Amiga Genial há uma parte inicial que é mais de enquadrarem-nos nas personagens, no ambiente, no bairro em que vivem, não há tanta ação. Neste segundo não, é ação o tempo todo. Curiosamente, apesar de eu estar a gostar muito desta história, ainda não li o terceiro, mas fiquei muito curiosa, porque este segundo deixa assim um final muito em aberto e cheio de vontade de ler o terceiro. Eu não simpatizo com nenhuma das personagens principais, que são duas amigas. Uma delas acho um pouco aborrecida e demasiado boazinha e com pena dela própria, quase. E a outra acho muito má e muito egocêntrica. Mas, no entanto, eu acabo por gostar da relação delas, da maneira como elas não podem viver uma com a outra, mas também não podem viver uma sem a outra. E pronto, e acho que é um livro, é uma leitura leve, que lê-se muito bem e é daqueles livros que lemos muito rápido porque queremos sempre saber o que é que vai acontecer a seguir. Depois, no mês de julho, era um livro sobre o ano em que nasceste. E então eu li a história do Cerco de Lisboa, de José Saramago, que foi publicado pela primeira vez em 89. Este livro conta, a história principal deste livro é a história de um revisor literário que um dia, quando está a fazer revisão de um livro sobre a tomada de Lisboa aos mouros, decide acrescentar um não na frase os cruzados ajudaram a tomar Lisboa aos mouros. Ele acrescenta um não e passa a dizer os cruzados não ajudaram o rei a tomar Lisboa aos mouros. Portanto, por um lado temos a vida deste revisor cotidiana e o que é que acontece depois quando ele acrescenta este não, na editora onde ele trabalha se apercebem deste não e tudo o que acontece e ele acaba depois então por escrever um livro alternativo que é se não tivessem se não tivesse havido ajuda, se os cruzados não tivessem ajudado
o rei a tomar Lisboa aos muçulmanos, o que é que aconteceria? E temos toda essa parte então mais histórica. Conta-nos como é que foi a tomada de Lisboa aos muçulmanos, mas acaba por ser recontada de uma maneira em que é como é que seria a tomada de Lisboa, não tendo, ajuda, não tendo os cruzados ajudado os portugueses a tomar Lisboa aos muçulmanos. E por outro lado, temos então a história mais da vida pessoal dele, porque ele, entretanto, há consequências dele ter acrescentado esse não, ele acaba por conhecer alguém, acaba por se apaixonar, então temos também essa parte romântica. O que é que eu gostei neste livro? Gostei do facto de, ou achei interessante, o facto de ser a maneira como o Saramago descreve Lisboa e a realidade de Lisboa, dos turistas, acaba por ser super atual, o que é engraçado, porque o livro foi escrito há 30 anos, mas parece que estamos a falar da Lisboa que existe atualmente. Depois o livro passa-se, ou a parte mais histórica, passa-se ali muito na zona de Martim Moniz, Moraria, Castelo. Portanto, há assim algumas descrições também dessas zonas, gostei muito, e a maneira como o Saramago escreve tem sempre um quê de ironia, de sarcasmo, humor, e eu acho muita piada a isso. Por outro lado, a escrita do Saramago, para mim, não é uma escrita fácil, não é como, sei lá, livros da Helena Ferrante, que eu posso estar a ler no metro, no transportes públicos, com pessoas a falar à volta. Eu posso estar a ler e a pensar ao mesmo tempo na lista de compras e está tudo bem. Não, no livro Saramago eu tenho que estar mesmo concentrada, porque a escrita dele, a maneira como ele pontua, ou a falta de, a mim obriga-me, eu acho que a maioria dos leitores diria, a ter uma concentração maior. E às vezes o livro, sobretudo porque tem muitos detalhes históricos, tem uma parte de descrição mais histórica, pode se tornar um bocadinho mais maçudo, se calhar há partes que eu podia ter aligeirado, mas de qualquer maneira acho que é um livro, vale sobretudo pela escrita dele, pela maneira como Saramago consegue brincar com as palavras e pelo humor que ele tem, mas a história é uma história interessante e é uma história engraçada. Por fim, o livro de Agosto é um livro escrito na primeira pessoa, eu não tenho aqui, deixei em Lisboa, mas o livro que eu escolhi foi Eu Sou um Crime, de Trevor Noah, que atualmente é apresentador e faz stand-up, e ele é mulato e filho de pai branco e mãe preta, e ele conta a história do apartheid, como é que era viver na África na altura do apartheid, e sobretudo para ele que era mulato, então acaba por ser vítima de racismo da parte dos brancos e da parte dos pretos, que acaba por não se enquadrar em nenhuma das partes. O livro, eu tinha umas expectativas para o livro que eventualmente criei na minha cabeça e por isso fiquei um bocadinho desiludida, porque eu achava que o livro ia ser quase beats de stand-up, ou ia ter um cunho de humor, ia ser ele a contar o apartheid, mas com algum humor. E não, o livro é uma descrição do que aconteceu, a vivência dele, ele viveu num bairro complicado, teve uma história de vida familiar com um padrasto assim um bocadinho mais complicada e portanto é ele a narrar o que aconteceu, a verdade nua e crua dos factos, às vezes há partes que são um bocadinho tristes, era uma altura de muita violência, uma altura difícil, ele era pobre também, tudo isso, mas então, eu fiquei um bocadinho decepcionada porque eu que se calhar tinha criado expectativas para o livro, achar que aquilo ia ter um ponto, o seu quê de humor que não teve. E por outra, há ali uma parte no final em que ele descreve muito da sua de infância, adolescência, final da adolescência, e depois do nada ele salta quase para a atualidade, um acontecimento que teve, algo grave que se passou com a mãe, mas em que diz só, e nesta altura eu já estava a fazer stand-up, portanto, aquela parte em que, como passamos de ele ter uns esquemas de meios manhosos de venda na rua para ele de repente ser um stand-up comedian de sucesso, esta parte da vida dele não é contada, mas se calhar também não interessa porque o que eu queria mesmo era narrar o apartheid e a realidade dele no apartheid. Essa parte toda histórica e racismo, apartheid, tudo isso, o que é as consequências que isso tinha tudo a mim passava um bocadinho ao lado, não é uma realidade muito próxima, e portanto este livro foi bom para ter a maior percepção disso, e gostei, é um livro que se lê facilmente, está bem escrito.
estes 4 livros que eu li, o saldo deste quadrimestre é mais positivo do que o primeiro, porque eu gostei dos 4, não houve nenhum que me tivesse desiludido muito ou que não tivesse gostado tanto. O meu preferido talvez tenha sido o Flores, do Afonso Cruz, porque era aquele que eu tinha menos expectativas, não sabia mesmo ao que é que ia, e acabei por descobrir um autor que me pareceu muito interessante e com o qual fiquei curiosa para ler mais. Agora, os próximos 4 temas, deixem-me ir. Já agora vou buscar aqui no telemóvel para não dizer asneiras. Os próximos 4 temas são, para setembro, um livro sobre recomeços, outubro, um livro com animais, novembro, um livro colorido e dezembro, um livro natalício. Portanto, lá vemos em dezembro novamente a falar de livros, até lá falaremos de maquilhagem ou de outros temas menos literários, mas espero que tenham gostado. Eu vou deixar mais uma vez na caixa de descrição o link para o desafio de leitura da Rita da Nova, caso alguém que não esteja a fazer queira aderir. E obrigado por ter assistido ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e até ao próximo vídeo.